O Eduardo Bolsonaro quer inventar uma história que o Donald Trump e o pai dele, o Bolsonaro, eles são próximos, eles possuem uma relação muito próxima, quase como amigos. Mas isso é mentira, o Trump despreza o Bolsonaro e despreza também o Eduardo Bolsonaro. Tudo isso porque eles estão mendigando um convite formal do Donald Trump para que o Bolsonaro vá até a posse do americano em 20 de janeiro. Eles estão fazendo essa pressão imensa no STF e a gente já sabe por quê. Eles querem que o STF negue esse pedido justamente para soar uma perseguição. A gente sabe que o STF não vai liberar o passaporte do Bolsonaro, ainda mais depois do ataque do bolsonarista à Praça dos Três Poderes, que ele perdeu a sua própria vida. Mas o Eduardo talvez, além, claro, do delírio de grandeza e da necessidade de compensar o fato dele ter um piu-piu diminuto, porque essa é a causa desses delírios de grandeza do Eduardo, talvez ele queira se cacifar para disputar a presidência em 26. Vocês já pensaram nessa possibilidade? E o que vocês acham dessa minha espinha aqui? Coloque nos comentários. O Donald Trump, ele vai interceder pelo Bolsonaro para pressionar o Alexandre de Moraes? O Eduardo, ele tá querendo disputar a presidência em 26? Você acha que esse é um plano dele? E o Bolsonaro? Ele vai conseguir ir até a posse do Trump? Vocês acham que o STF vai ceder? Se você acha que o Eduardo tá passando vergonha, like no vídeo, se você concorda com isso, hype o conteúdo se a opção estiver disponível e se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele tem esse delírio de grandeza de ser um grande pensador internacional. E ele tá fazendo o possível para conseguir algum tipo de presença ou sinal do Donald Trump. E aí o que aconteceu? Nessa semana, na semana que passou, o Eduardo ele foi condecorado como secretário de Relações Internacionais e Institucionais do PL, que é o partido dele, do Bolsonaro. E qual que é a função do Eduardo ou a estratégia dele, segundo a revista Veja? O Eduardo, ele vai tentar criar relações com grupos de extrema direita no mundo, principalmente nos Estados Unidos. Ele tem ali uma posição próxima do Marco Rubio, que vai ser o futuro, vai ter uma posição importante lá no governo do Donald Trump. E ele se gaba de ter contatos muito próximos com figuras do governo americano, e ele vai poder fazer essas pontes, e assim ele vai conseguir obter um convite formal do Donald Trump para ir até a posse dele no dia 20 de janeiro. Esse é o objetivo do Eduardo Bolsonaro. Só que a questão é que o próprio Bolsonaro confessou que eles não fazem a mínima ideia de como o Donald Trump vai poder ajudar no processo de anistia, porque não existe isso. Estão querendo forçar essa proximidade para quê? Para falar, olha Alexandre, o Bolsonaro é próximo do Donald Trump, então não negue a liberação do passaporte. A questão do Eduardo Bolsonaro é que talvez a revista Veja tenha revelado um crime cometido pelo Bolsonaro com descumprimento de uma determinação judicial. E a revista Veja precisa explicar isso, porque na cerimônia de posse do Eduardo como secretário de Relações Internacionais e Institucionais do PL, segundo a revista Veja, o Bolsonaro e o Valdemar Costa Neto estiveram nessa reunião, e eles estão nessa cerimônia, e eles estão proibidos de se encontrarem por determinação do STF, porque eles são investigados no mesmo inquérito. Então a revista Veja precisa, nesse momento, dar um esclarecimento. Opa, foi um erro nosso? Porque se houve de fato esse contato dos dois, então aconteceu um crime porque houve o descumprimento de uma determinação judicial. E ainda mais nesse momento que o Bolsonaro ele sofre um desgaste muito grande pelo que aconteceu na Praça dos Três Poderes, a revista não pode dar margem para esse tipo de interpretação ou essa informação, porque ali há um crime revelado no encontro proibido entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Então é importante esse esclarecimento da revista Veja. Voltando ao Eduardo, a própria Veja também falou que há um certo delírio por parte dos bolsonaristas com a empolgação pela vitória do Donald Trump. Os bolsonaristas acreditam que o Donald Trump, com essa vitória, ele vai fortalecer as pautas de extrema-direita no mundo todo. E aqui no Brasil vai ficar mais forte a pressão e a discussão pelo projeto de anistia de Bolsonaro. Com o ataque
ao STF, muitos dizem que essa anistia acabou. Talvez o Trump faça alguma coisa? Acho pouco provável. Porque o Trump, ele despreza completamente a América Latina. O Brasil não importa para os Estados Unidos. O que importa é México com fronteira e Venezuela com petróleo. Porque se houver um estreitamento das relações da Venezuela com os Estados Unidos, há uma redução da dependência dos Estados Unidos ou da América como um todo do petróleo que vem do Oriente Médio. O petróleo que está mais próximo, então os custos logísticos são menores. Então é esse interesse. Agora, querer forçar que há uma proximidade de Bolsonaro e Trump, isso não existe. Tanto que não existe que não houve nenhuma mensagem, nenhuma foto da chamada do Bolsonaro com o Trump, que foi feita depois do Trump ter vencido. Não houve essa chamada. Não houve essa foto. O Eduardo, se tivesse mesmo acontecido, e aí eu tenho minha desconfiança que houve mesmo esse contato entre o Bolsonaro e o Trump, eles teriam registrado. Porque na política, tudo precisa ser registrado, principalmente esses grandes encontros. Então não houve registro, eu tenho minhas desconfianças. E o que eles querem é forçar essa imagem próxima, que não há porque nem o Trump segue o Bolsonaro nas redes sociais ou citou o Bolsonaro anteriormente. A esperança, e isso que o Eduardo trabalha, é que haja esse convite formal do Trump para o Bolsonaro. Porque eles acreditam que o convite formal do Trump para o Bolsonaro faça com que o Alexandre de Moraes ceda e devolva o passaporte para o ex-presidente. Acho pouco provável que o Moraes ele consiga ou ele ceda essa pressão do Donald Trump. O próprio Bolsonaro falou numa entrevista, se não me engano até a própria Veja, que o Moraes não iria negar um convite feito pelo próprio futuro presidente americano. Eu acredito que o Bolsonaro vai conseguir mesmo esse convite, de tanta pressão, de tanta encheção de saco. Mas daí o Alexandre de Moraes ceder essa pressão é pouco provável, ainda mais pelo episódio do 11 de novembro, 12 de novembro, enfim, do Meia Bomber. Porque os discursos do Bolsonaro incentivaram esse tipo de atuação, incentivaram aquele ato. Por mais que Silas Malafaia e o próprio Eduardo Bolsonaro falem que não teve influência nenhuma, foi um lobo solitário. Foi lobo solitário. Mas ele foi influenciado e as próprias mensagens que ele estava postando nas redes sociais mostram um discurso muito alinhado ao discurso bolsonarista e o objetivo dele, segundo a ex-esposa, ex-namorada, sei lá, era exterminar o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que é o principal inimigo do bolsonarismo. Então não adianta querer tirar a parcela de culpa do Bolsonaro disso tudo, porque não dá. Bolsonaro incentivou os patriotários e Bolsonaro é culpado e por isso que ele não vai ser anistiado, porque mais do que as ações dos bolsonaristas, o que precisa ser coibido é o discurso que leva a tais ações.